Boa noite. Vamos dar início hoje a mais uma live, né, com Oswaldo Rodrigues, que foi meu professor. Vou colocar aqui o nosso tema. Intimidade no casal. Quantos de nós não desejamos isso, não é? Boa noite para quem está entrando. Boa noite, Wagner. Deixa eu fixar aqui o nosso tema. Opa, tá fugindo de mim? Vamos falar desse assunto que eu acredito que muitos de nós desejamos essa intimidade, né? Essa intimidade no casal, no relacionamento. Um assunto que muitas vezes para alguns pode ser difícil e eu acredito que isso seja uma grande conquista, né? Que a gente encontre essa intimidade. E vamos aguardar o Oswaldo Rodrigues para estar conversando com a gente, dando uma aula maravilhosa, que é um querido professor aí meu, que exatamente 30 anos foi, se eu não me engano, no último ano de faculdade que eu cheguei a ter aula com ele, não sei se no penúltimo, e ele tinha um trabalho junto ao Instituto HLs de impotência sexual masculina e convidou a mim e a minha amiga Carla Secarello, que já esteve comigo aqui, para darmos início em pesquisas, em trabalhos, e foi uma grande possibilidade de encontro. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, que parece que eu vi aqui, Oswaldo. Vamos lá. Vamos aguardar. Oi, querido! Quanto tempo! Boa noite, Marici. Ai, pera, olha o que eu fiz. Olha o que eu O quê? fiz, pessoal. Acho que eu tô falando. Eu esqueci de pôr o fone. Falei. Maravilha, né? Fala a verdade, é emoção. Mas você sabe que ele capta a nossa voz a uns dois Ainda palmos de bem, distância do mesmo jeito. É que ainda assim bem. fica mais. Mas, Gostoso, né? Mais puxa, próximo. Que é um prazer, prazer hein? estar aqui conversando. Com certeza. Eu estava contando um pouquinho que as pessoas Eu foram ouvi, entrando. Você ouviu? Ah, que bom, você eu estava ouvi junto. É isso, não é? Acho que você deu aula para mim. Foi no último ano ou no penúltimo ainda da no faculdade? penúltimo, no quarto ano Penúltimo da e faculdade. último? Não, no último você não dava No curso? A gente último, já não. começou? Então, no penúltimo, eu e a Carla começamos já com as pesquisas? Isso. E foi uma Ah, época que, assim, um bastante desenvolvimento de estudos e pesquisas com relação às questões sexuais. E vou contar para você, eu continuo referindo aqueles textos, porque a gente publicou vários dos é verdade, né? artigos, né? Tenho que Várias resgatar isso, pesquisas. sabia? Claro, Porque a minha caminhada, como vocês diziam, né? Eu comecei eu li psicologia aqui, mas com a sexualidade humana, nossa, me abriu muitas portas, né? Com certeza. E aí, na oportunidade de ir para a Itália, trabalhei com dependência química. Aí eu lembro você e tantos outros falavam: ai, Marici, você foi largar a sexualidade para trabalhar com dependência. Mas a gente vai para uns caminhos, né? E volta, é, né? De alguma maneira, tudo se soma, com certeza. É um prazer imenso estar aqui com você, de verdade. Né? Eu tenho um carinho especial e essa pessoa que vai com certeza somar muito para a gente hoje à noite. espero que sim, porque Ah, com certeza. sempre essas ocasiões me lembram as provas na faculdade, porque a gente sempre tem questionamentos, e você sabe que isso eu acho, e eu sempre falo isso, eu acho que isso nos ajuda a poder pensar e repensar as coisas. E às vezes a Sim, gente fica muito focado, tem apenas um caminho, e quando começamos a ser questionados, perguntas variadas permitem a gente pensar de maneira alternativa, de maneira diferente. E isso ajuda muito. Eu sim. fico, a cada discussão dessas, tenho que te contar, eu vou estar sempre atento. Puxa, mas amanhã eu tenho um paciente para atender. Olha, isso aqui eu posso
eu posso usar, eu posso Sim. discutir lá. Sim, você fala Porque da se eu não fizer abertura, isso, né? Uhum, da nossa se eu não fizer abertura, isso, para que servem essas outras coisas? com certeza, com Puxa vida. certeza. Então, assim, você me convida para a gente conversar sobre intimidade do casal. Intimidade é uma palavra grande, né? É uma Grande, palavra que bastante complexa. sim, sim, com certeza. E quem não quer essa intimidade, né? Talvez muitos querem e poucos se permitem. E também tem os que têm medo de ter intimidade, outros não querem. E, sabe, quando eu atendo muitos casais e pessoas com Sim. queixas sexuais, então, desde sempre. Muitas vezes eu vejo um casal que a palavra intimidade, às vezes, traz um medo muito grande de desenvolver coisas. Existem discussões sobre quais intimidades nós estamos falando. Então, deixa eu pensar uma coisa importante. Existe uma intimidade física, existe uma intimidade social, existe uma intimidade pessoal e existe uma intimidade mais sexualizada. A intimidade física, de toque físico, se nós olharmos e pensarmos na nossa vida pessoal, nós não vamos permitir que muitas pessoas nos toquem em determinadas partes do corpo. Existem partes sociais. Até bem pouco tempo, cumprimentar uma pessoa dando a mão era uma coisa social bastante plausível. Hoje a gente vai se despedir de alguém, assim, se for um prestador de serviço que a gente Sim. inclusive nem conhece. Até logo então, hein? Tchau, hein? Uhum, uhum. Ou E aí, culturas, e né? aí Bem cultural na relação ou mesmo, né? culturas. Isso, Sim. porque me lembrava de um casal que eu atendi durante um tempo de ortodoxos judeus. Então, ele me cumprimentava dando a mão, mas a mulher não pode cumprimentar. Então, ela fazia assim com as mãos sobre o peito e Sim, sim. eu cumprimentava do mesmo jeito. Eu acho que essa é uma coisa importante que nós vamos aprendendo com as outras pessoas. Existem regras culturais, sociais, de Sim. grupos, subgrupos. E, no entanto, quando nós falamos, então, dessa intimidade física, eu dizia, puxa vida, dar a mão para alguém sempre foi algo bastante comum. Se nos encontramos amigos ou pessoas conhecidas, nós vamos por um abraço ou minimamente beijinhos no rosto. Uhum. Mas fiquei imaginando nesses próximos meses, nesse próximo par de anos pelo menos, né? Como é que nós vamos encontrar amigos e nos abraçar? Hum. Você sabe que para mim eu falo que é Bom, uma grande dificuldade, né? No momento que a gente está po, vivendo, de pois você, é, eu me pois sinto é. não eu mesma, né? Impedida assim de algo Isso, que não posso fazer, né? Nessa intimidade, porque para mim de alguma maneira isso é fácil, né? É possível, faz isso. parte. Mas, então, essas são intimidades sociais. Demonstram, inclusive, para o Sim, grupo à volta, de que essas duas pessoas que estão se abraçando têm um grau de intimidade, de importância de relacionamento. sim, E nós sim. não estamos falando nem de um relacionamento afetivo de casal, nem sexual, mas é uma intimidade social. E eu estou aqui Intimidade, rememorando proximidade, intimidade traz uma proximidade, proximidade, proximidade. né? Uhum, É. sim. E estou pensando assim, quantas reuniões internacionais por aí, e vou encontrar aqueles amigos que eu encontro só a cada ano, né? E a gente vai lá abraçar, puxa, que bom, que não sei das quantas. E nós sentimos que assim, existe um grau de aproximação social, de aproximação que se demonstra fisicamente. Mas aqui É. pensava eu, parece que assim, bom, do cotovelo para baixo, para a mão, então nós consideramos social. Eu fico imaginando se alguém segura a gente pelo braço assim, sabe? Eu já vou olhar e dizer assim, quem é essa pessoa que está me tocando Uhum, numa área que não é tão pública? Estamos sim. sentados próximos, alguém me toca no joelho. Opa, isso. Agora eu Hum, começo a pensar que existe um grau de intimidade física que provavelmente nós só permitimos que algumas poucas pessoas tenham com a gente. Nessas épocas de um isolamento maior, alguns familiares convivem com a gente e a pessoa sim. com quem a gente definiu que vai ser o nosso relacionamento de casal. E pensava, pois é,
a parte central do nosso corpo é nossa. E dividimos com poucas pessoas. Exige um grau de confiança, exige um grau de uma aproximação afetiva e uma aproximação de cunho sexual. Sim. E de novo, sabe, sempre fico olhando e conversando aqui e fico me lembrando de casais na minha frente no consultório, porque eles me ensinam várias dessas coisas. Sei que, por exemplo, quando um casal vem para umas primeiras consultas e eles estão em pé de guerra ou estão assim muito magoados, eles não apresentam esse grau de intimidade nem social. Eles Quando um sentam casal até sai, distantes, né? Muitas vezes, né? Você já coloca a bolsa percebe no isso no meio, movimento, isso. e isso, Já eu tenho nos dá almofadas no, indícios. Uhum. eu tenho almofadas no sofá. Aí eles chegam, sentam e põem uma almofada entre eles. Tipo, Uhum. e fico muito contente quando eles saem e eu os vejo saírem pelo portão lá do jardim da clínica, saem de mão dadas, tipo, que legal, eles estão recuperando alguma coisa. Afinal de contas, se esse é o objetivo que eu trouxe para Uhum. conversar comigo, Sim. então eles deviam estar dizendo assim, olha, nós estamos fazendo algo. E você sabe que muitas vezes eu provoco isso. Ou seja, eu vejo, eles estão falando que querem ficar juntos, não sei das quantas. Aí eu olho para eles e digo assim, então tá, podem fazer uma coisa, eu vou pedir. Quer dizer, eu estou pedindo para vocês fazerem uma coisa como demonstração disso. O quê? Peguem na mão do outro aqui na minha frente. E às vezes eles pegam a mão assim, com as duas mãos, seguram a mão do outro, tipo, uau! É uma demonstração que eu posso apontar que eles têm um grau de intimidade muito maior do que com amigos. Veja, amigos que posso se encontrar e por acaso se pegarem nas mãos, homens ou mulheres, se pegarem nas mãos é uma coisa. Mas tem uma situação meio ritualística, né? Ui, como é que vai? Eu posso pegar a mão do outro assim entre as minhas mãos, mas assim, pegar a mão e segurar assim perto do corpo, sinais diferentes. Então eu sempre estou tentando entender como é que essa intimidade se desenvolve, se prolifera e quais são esses graus. Quanto mais importante for essa intimidade, mais provavelmente essas pessoas se dão bem de uma forma tranquila. Alguns, eu sei que assim, existem casais que colocam limites para intimidades até no trocar de roupa. Sim. Vão se vestir ou se despir no banheiro longe do parceiro ou da parceira. Eu fico pensando, estão escondendo o quê? Também tive pacientes que faziam isso escondendo coisas assim, né? Sim. Mas eu fico imaginando, eu posso ficar nu na frente da minha parceira, não interessa se, não, será que ela vai achar que eu estou assim ou assado? Bem, se eu não puder me expor para essa pessoa que eu escolhi com quem conviver, eu não vou me expor para ninguém. E talvez isso traga altos graus de ansiedade. Pensava, não, eu não posso, eu tenho que me esconder, eu tenho que me afastar. Eu ouço pessoas dizerem assim, não, quando eu vou no banheiro eu fecho a porta. Eu olho e pergunto, é mesmo? E tranco. Uau! Tá bom, talvez essa pessoa precise de um grau de estar consigo mesma. Privacidade. Né? É uma privacidade, mas eu fico me questionando. Então, nós só vamos ter essa privacidade no banheiro ou talvez nós devamos negociar que existam momentos de privacidade necessárias. E aí penso, puxa vida, se eu tenho o direito de questionar minha companheira e dizer assim, olha, tem horas que eu quero ficar sozinho, eu estou lá estudando, trabalhando. Nós da psicologia aprendemos muito isso com os processos da psicologia clínica, com a psicoterapia, porque quando nós entramos com um paciente no consultório, a gente tranca a porta, né? Eu continuo trancando. E vou lhe contar uma coisa. Teve só uma vez nesses 35 anos, né? Que eu não trancava a porta do consultório, porque afinal de contas nós dividimos o consultório, eram 5 salas, raramente ficava gente na sala de espera por muito tempo. Bom, do lado da porta da minha sala, 1 metro e tanto, tinha a porta do banheiro. Na porta do banheiro estava escrito banheiro.
Ok. E alguém abre minha porta e olha para, né, comigo e o paciente dentro da sala, tipo, gente, cara, Daqui para mil frente. vergonhas, mil desculpa, já fui lá e tranquei com chave. Daí Sim, para sim. frente, eu tranco com chave, não interessa se eu estou sozinho no consultório. Mas nós aprendemos uma coisa, assim, tipo, essa privacidade é muito importante pro enredo da psicoterapia. E pensava, bom, para um casal também. E isso me leva a uma outra discussão com cada casal. Ué, vocês precisam de privacidade, vocês têm filhos? É. Peraí, então vocês trancam a porta do quarto quando vão se deitar. E me assusto muito que muita gente não faça isso em diversas situações. Mas tem exageros. E você sabe que eu ouvi um exagero daqueles terríveis. Deve já fazer uns 20 anos, mas assim, foi um exagero terrível, porque esse casal me procura com dificuldades sexuais, dificuldades a dois, e de repente eu estou assim tentando entender como é que eles poderiam ter um momento de, sei lá, de privacidade a dois, para ver o que nós Sim. podemos fazer, conversar, desenvolver técnicas, exercícios, etc, etc. E estou tentando levar a conversa para isso, né? Ah, então, no momento que vocês ficarem sozinhos no quarto, ah, é que o nosso filho assiste televisão com a gente. Não, mas eu estou falando do quarto. Isso, é que a gente vai, já lá por 10 horas da noite, para o quarto deitar, assistir TV, mas o nosso filho vai junto. Bom, mas Ele, a que ele, horas ele dá eles... as regras, né? Esse filho que Aham, determina as regras que são você... convenientes para este É, casal. você ainda não... Você vai se surpreender. Bom, É. mas... e quando é que ele vai para o quarto dele? Ah, na época... É depois do João 11h30. Aquele que terminava 1 da manhã, 1h30 da Sim, manhã. sim, sim. Eu olhei assim, o seu filho vai dormir a 1h30 da manhã. É, bom, nós estamos falando, vocês disseram que tinham 3 filhos. Qual filho mesmo? Então, é o do meio. O do meio tem quantos anos? 23. Uhum, uhum. 23 anos de idade. Todos os dias, todas as noites, ele ficava assistindo TV com os pais. E aí eles me interrompem e perguntam uma coisa. Ah, deixa eu aproveitar e perguntar uma coisa que eu acho que você pode nos ajudar. Então, ele tem 23 anos, ele nunca teve uma namorada. Veja, todas as noites ele está com as 2 pessoas com quem ele se acostumou a estar de maneira segura, tranquila, Não precisa, com não tem desafios, né? intimidade. Quer dizer, eles estavam impedindo o filho de se desenvolver, já passado da idade, vamos dizer assim, mas eles estavam se impedindo de desenvolverem a eles mesmos e a intimidade deles. E pensava, caramba, é, todas essas coisas, esses entraves têm funções na vida do casal. Sim, sim. E essas funções eu tenho que procurar entender o que eles estão fazendo com a vida deles. Obviamente eles tinham uma regra. Assim, tenho que contar para você, assim, a filha mais velha, que já tinha se casado, se descasou e tinha voltado a morar com eles. A filha mais nova, de 18 anos, estava fazendo 2 faculdades. Passava o dia inteiro fora de casa. Era que parecia que mais só vinha dormir. E pensava assim, vem cá, essa história de ficar com o quarto aberto, todo mundo fica com o quarto... todo mundo dorme com o quarto, a porta aberta lá. Ninguém tem intimidade na casa de vocês? Eles olharam, como assim? Bom, vamos começar do começo. Nem Se não entendia o for que era intimidade, né? isso, então Uhum. sempre penso aqui, caramba, um casal precisa ter intimidade com relação aos filhos. Precisa sim ter a porta do quarto fechada, se é que não trancada com a chave. Mas o que meu filho vai pensar? Bom, eu espero que ele pense. Eu espero que ele imagine que seus pais estejam numa atividade de intimidade. Ele não, o filho de vocês não precisa ver vocês fazendo sexo, mas vai saber. Aliás, eu espero que ele saiba, porque ele vai aprender uma coisa, que quando ele for adulto, ele pode fazer sexo. Puxa vida. Mas e se a gente não for fazer? Não interessa, intimidade. Se vocês têm TV no quarto, é para vocês assistirem TV, só os dois, porque então os dois vão ver uma mesma coisa, vão ter uma vivência única, juntos, a dois. E vão guardar na história de vocês esta intimidade. Quer Isso, dizer, isso. É que você tá, é legal isso que você está falando, porque às vezes assim, esse olhar é que a intimidade só nos traz no âmbito sexual, né? Nesse pois é, desnudar-se para o outro, né? Mas a intimidade ela vai muito além disso, né, Oswaldo? é.
E às vezes eu percebo que os casais, então, esquecem dessa intimidade, do conviver. Só que o conviver também tem outras coisas. Muitas vezes eu ouço casais, e não é tão incomum, deles morarem num apartamento ou numa casa, e já escolheram assim, porque tem a suíte do casal. Não, o banheiro é meu. Você tem que ter o seu banheiro. Eu fico perguntando, mas por quê? Não. Eu tenho que ter minha privacidade. Mas essa privacidade é medo de? Ou é necessidade de um ambiente amplo para poder ter suas coisas? As duas coisas. Não, peraí. Se vocês têm um banheiro grande, inclusive com aquela pia, o que é bastante comum. Bom, é bastante comum, Dupla. sim. É isso. As cubas duplas. Eu fico pensando, tá bom, cada um tem o seu lado. Perfeito. Eu vou lhe contar que, assim, aqui em casa a gente tem um banheiro com cubas duplas. Cada um bota suas coisas de um lado. Mas você sabe que parece que a gente usa só uma cuba? O meu, nós temos 2 chuveiros. Eu uso sempre porque o meu marido trocou, porque o dele ele quer mais forte. Aí ele fala, vai usar o seu, vai. Aí eu vou no dele ali porque é mais gostoso, né? Então, assim, isso tá no mesmo espaço, ok. Tá no mesmo espaço. Mas então, você está contando que muitas vezes esse espaço comum ele é importante também porque a gente faz trocas. Sim. Só que tem gente com medo de sentir coisas de outras trocas, né? Odores e barulhos e coisas assim. Eu fico pensando, e você tem medo dessa intimidade porque, vem cá. Revela o que sobre você, né? Isso. E estas intimidades, que ainda nem chegamos nas sexuais, né? Revelam essa possibilidade do casal se entrelaçar e dar apoio um para o outro. Inclusive, né, um vai perceber se o outro está bem de diversas formas, inclusive com sinais vitais positivos. Sim. Então nós vamos trocar e poder cuidar um do outro. Olha, você está bem? Eu senti, não, eu estou com um mal-estar hoje. Opa, vamos ver se precisa fazer alguma coisa. Essa conversa revela uma intimidade. É bacana essa pauta que você está colocando, né? Assim, a intimidade gera uma relação próxima e de um autocuidado de perceber o outro também, né? Se ele está bem. Verdade. Eu crio uma lente maior, né? Deixa eu ver essa tua xícara aí, na verdade, essa caneca. Instituto Paulista de Sexualidade, demais, hein? Quanto tempo você está com o Instituto já, Oswaldo? Desde 96, nós formamos um grupo, é um grupo bastante coeso. Desde 98, nós montamos cursos de pós-graduação em sexualidade. Na verdade, o objetivo sempre foi assim, fornecer principalmente para a nossa classe profissional, a psicologia, aos psicólogos, uma aproximação das questões sexuais. Porém, sempre fomos questionados por profissionais de outras áreas ou formações de outras áreas. Atualmente, nós temos um curso de pós-graduação em sexologia aplicada. Uma forma de mostrar as atuações da sexualidade ou das profissões em sexualidade e em várias instâncias, desde o trabalho clínico, o trabalho educacional, ou a pesquisa, em várias áreas. E nós temos assim uma quantidade de professores, são 60 professores diferentes, com abordagens diferentes, para poder fornecer um caminho de compreensão para quem quer se aproximar profissionalmente da questão da sexualidade, e isso facilitar com que eles possam imaginar o que eu posso fazer a partir da minha formação em sexualidade. Eu quero fazer terapia sexual. Olha, faz o seguinte, faz faculdade de psicologia ou de medicina, porque senão você vai ficar ilegal, pode causar problemas. Se um paciente teu tiver problemas, você vai ter 2 problemas. Mas existem N possibilidades e nós temos percebido que isso tem tido uma grande vantagem. Então nós fazemos esse primeiro curso, depois fornecemos um curso de aprimoramento em terapia sexual para quem já teve toda essa bagagem sobre questões sexuais, todas essas compreensões, e aí entramos num curso basicamente ligado à supervisão dos atendimentos e à condução de atendimentos terapêuticos. Então você já viu muitos casais, né? Voltando, então vendo muitos casais, como disse a Tereza aqui, viver as múltiplas intimidades une.
Acho que A une Teresa, a Teresa a Teresa Fagundes. Fagundes. A Teresa Fagundes é uma professora de Salvador. Ela é alguém que, assim, eu diria, muito importante na educação Hum, sexual no país. Não, de verdade. bem-vinda, Teresa, bem-vinda. Ela manteve os cursos de educação sexual lá na Federal. Nossa, ela é alguém que nós consideramos muito. Ai, Sempre, desde sempre. bem-vinda. Então Nós sempre sabe do nos que está encontrávamos nos falando, congressos aí. É. com certeza. Mas uma coisa importante nessa questão, nós falamos de casais, porque assim, intimidade, nós estamos aqui falando de intimidade, mas basicamente é intimidade de casais, né? E Uhum. aí pensava, olha, é, se, se nós tivermos essa busca de uma intimidade que pode fazer um casal crescer, primeiro, nós estamos até apostando nessa coisa de uma aproximação física, de uma aproximação cotidiana, onde Uhum. a privacidade pode ter, nós podemos e temos nossas Sim. necessidades de Uhum. privacidade, mas talvez a gente precise negociá-las, as privacidades, para momentos específicos. Olha, eu tenho que escrever, deixa eu ficar sozinho. Para Uhum. não ficarmos num esquema, eu sempre li uma história, dizem que o Albert Einstein, quando no primeiro casamento, ele ficava trancado num quarto lá, fechado, e a mulher dele não interrompia, chegava com uma bandeja de comida, colocava do lado de fora da porta, dava uma batidinha na porta e saía. Ele esperava um pouco, catava a comida, comia e deixava a bandeja do lado de fora. Eu fico pensando, caramba, que coisa complicada, né? Que coisa difícil. E Uhum. por que eu falo de uma negociação, de uma combinação? Negociação Isso. implica em comunicação. E comunicação do casal implica em coisas importantes que o casal precisa ter. Comunicação. Então, eu tenho o direito de conversar com essa pessoa coisas que são desse cotidiano. E isso pode ser muito importante no nosso cotidiano. E não Ok. acreditar que o outro tem que ter a bola de cristal para adivinhar aquilo que você quer, deseja e quais são as suas necessidades, né? Isso. Mas também não precisar ter uma coisa que parece ser escondida, do tipo, eu tenho que me trancar porque Sim. agora eu quero ficar sozinho. Não, olha, tem momentos. E intimidade também exige a compreensão dessa privacidade, da necessidade de privacidade dos dois. Existem momentos de ficarmos sozinhos. Eu sempre ouvi os casais discutindo sobre isso na minha frente e percebia que às vezes um ou outro simplesmente queria sentar e ler um livro sozinho. E que às vezes até escolhiam horários inadequados, né? Então aquele casal na minha frente debatendo. Não, mas é que ela gosta de ficar lendo o livro na hora que nós vamos deitar para dormir. Então, eu quero apagar a luz para dormir, ela quer ficar com a luz acesa para ler. Ah, mas é que eu gosto de ler na cama. Ah, vocês têm um problema para resolver. Resolver. Uhum. Então, muitas vezes, a privacidade precisa desenvolver um mecanismo de comunicação para a solução de problemas onde o casal pode melhorar as coisas do casal. Talvez isso seja um outro assunto, comunicação, né? Com certeza. Porque aí a gente Isso é começa a ver as outro assunto. dificuldades. Uhum. Isso é outro assunto, é verdade. O quanto muitos não Porque, conseguem, não dão esse espaço, ou não sabem, né? Nem sempre se comunicar. Marici, uma das coisas que os casais mostram sempre com preocupações, e você sabe assim, os homens temos mais preocupações com isso, mas nós vamos ter uma DR, discussão da relação, meu Deus. As pessoas sofrem com isso. E pensava, se esse casal tem uma maneira de conversar, esse casal precisa conversar para solucionar alguma coisa. Olha, ao terminar o debate, os dois têm que se sentir bem, senão não valeu. Sim. Senão é tenso, senão é nervoso, senão é um sofrimento. E de repente eu percebo que assim, nós podemos desenvolver uma forma de nos aproximarmos e nos sentirmos melhor. Então, assim, Ainda uma coisa que você pensava, está colocando, uma das questões da intimidade, muito vem da forma de nos comunicarmos, né? Tanto das nossas necessidades, da relação, da privacidade. Então, a comunicação é um dos pontos para uma boa intimidade, para se ter uma intimidade. verdade.
Sim. Um, Não muitas regras, vezes, né? Mas... Então, mas é que nós estamos falando que nós estamos, tecnicamente, estabelecendo regras. Ou seja, a comunicação é importante. O, o trocar, o conviver com intimidades é importante. Eu me referi à intimidade física, depois tem uma intimidade que vai além da física e ela é emocional, que também nós não abrimos para qualquer pessoa. Que é o espaço que o casal tem de convivência que determina aquela aproximação física, mesmo quando não exista alguma coisa diferente. Olha, parece que a Andréa Cicarello, a irmã da Carla, entrou Ah, da na live. Carla. É que o meu não estava subindo mais. A Miss, todo casamento deveria ter uma DR sincera. Isso, Michele. Essa sinceridade. Odé, Osvaldo, quanto tempo? Odé mesmo. A irmã da Então, Carlinha. estas intimidades que nós estamos falando, né, que permite um debate sobre o casal, é uma das coisas que, puxa vida, casais com problemas sexuais estão sempre sentados na minha frente no consultório e vamos lá conversar, ou vamos aprender como conversar. E aprender como conversar, muitas vezes, é conversar de uma maneira que seja boa, relaxante, que traga bem-estar. Você sabe, e eu também, né, que muita gente começa um processo de terapia e quando descobre que durante a terapia se alivia, às vezes quer fazer a sessão de terapia como se fosse um ansiolítico, né? Ou seja, chega Sim, nervoso, quer sim. sair leve. Eu sempre tomo E cuidado assim, tipo, olha, nem sempre, né, Osvaldo? porque o processo Nem terapêutico sempre. não é para servir como uma pílula que a gente toma e Sim, sai aliviado, porque senão a gente precisa disso a vida toda. sim. O importante é usar o processo de terapia para a gente desenvolver uma qualidade para podermos lidar com ansiedades e aprender a lidar com essas coisas de uma maneira diferente. Olha, até a Rafaela, minha sobrinha, entrou na Ah, discussão aí. É bom Rafaela, a gente ter essas bem-vindas. discussões. Sim, E sim. ainda pensava, como é que esse casal desenvolve formas de estabelecer comunicações, verbal e não verbal, de uma Sim. maneira que também traz bem-estar. Mas não é só falar o que o outro gosta, mas falar de coisas que ajudem a produzir coisas. Até mesmo planejar o dia seguinte, a semana seguinte, e às vezes planejar coisas de muito longo prazo, que muitas vezes os casais não fazem. Não fazem e ficam achando que estão fazendo, né? Que estão juntos para o resto da Sim, vida. sim. Sei, mas nunca planejaram, nunca conversaram, nunca Nada negociaram e nunca estabeleceram quais coisas têm de comum. comum. Uhum. Você e eu sempre ouvimos uma frasezinha, né? Não, os opostos se Se atraem. atraem. A tampa da panela. Né. Os comuns se atraem. Nós nos atraímos por coisas que sejam parecidas conosco, porque de alguma forma isso é fácil de lidar e nós podemos fazer coisas juntos. Os casais que dão certo têm uma quantidade de coisas que sabem fazer juntos e que é bom fazer juntos. Tem casais que não conseguem viajar juntos. Por quê? Vão para um hotel e tipo, nossa, esse hotel tem um banheiro sem 2 cubas, não dá pra gente. Olha, se a gente for viajar, a gente faz o seguinte, a gente vai ficar num hotel sim, ok, mas cada um fica num quarto. Caraca! E acontece, né? Planejamentos acontece. Assim, acontece. Você sabe uma coisa que eu queria colocar aqui, quando a Michelle ela fala, ela comenta que todo casamento deveria ter DRs sinceras, né? Eu acho que assim, o que é que a gente entende por sinceridade e o quanto essa sinceridade, essa verdade, ela para muitos é difícil, né? Porque talvez não reconheça em Verdade, si mesmo, né? Em si mesmo qual verdade. é a sua própria verdade, né? Questão emocional. Então, difícil isso, Pois é, assim. O que é verdade para porque você, para o outro, pode ser muito difícil, né? algumas pessoas compreendem que sinceridade é falar de maneira agressiva. Também. Ou aquilo que eu E aí, penso assim, sem tipo, filtro. é para falar a verdade. Olha, existem formas de falar a verdade. Eu posso falar a verdade sem agredir.
eu posso falar a verdade contando as coisas e contando de uma maneira que me permite falar e ser ouvido. Isso é ser sincero. Isso também é ser de uma maneira assertiva. É que nós vivemos uma época que parece que 20 ou 30% da população acredita que falar asneiro, ou falar humilhando o outro, é ser sincero, porque eu falei como tem que falar. No Eu digo, impulso da não. emoção, né? Baseado apenas na emoção, sem Uhum. sem compreender a consequência desse ato emocional. E se eu quero o bem da outra pessoa, eu tenho que olhar e pensar, como é que eu vejo isso? Como é que eu coloco limites? Claro que às vezes a gente tem que colocar limite, né? Tipo, olha, você está com 39 de febre, você tomou um analgésico, um antitérmico, aliás, e não baixou, vou te levar para o hospital. Não, não precisa, precisa sim. Opa, parou a discussão. Então, eu tenho que compreender que existem algumas formas de dizer, mas também eu tenho que usar a sinceridade, a assertividade, uma forma boa de contar as coisas, mas é porque eu também estou protegendo o outro. Eu não quero agredir. Não adianta agredir. E aí, nós estamos falando dessa intimidade, porque também eu percebo que este grau maior de intimidade implica que eu posso falar de coisas que sejam mais sensíveis e de uma maneira assim, combinado e concordado já, né? Olha, nós vamos conversar, mas não é para brigar, hein? Se você se sentir mal, me conte. Se isso já está pré-combinado, eu sei, olhando no rosto da minha parceira, as expressões faciais de mal-estar. Os códigos, né? Uhum. E aí não é para brigar mesmo. Então, podemos ter várias coisas acontecendo aí. Aí pensava numa coisa que você também participou e ajudou a desenvolver. Você se lembra da escala de autoeficácia sexual? Nossa, lembro. Deu trabalho. Eu falo disso porque você participou de vários momentos dessa pesquisa, porque nós queríamos entender, não só ter um elemento de validação, mas também entender onde a gente podia usar, como é que nós podíamos usar. Esse era um questionário que permitia compreender uma série de coisas de assertividade, de comportamentos assertivos associados à sexualidade. Quando nós pedimos para este homem responder o questionário sobre a parceira dele, ele já estava nos contando quanto ele sabia da intimidade sexual dela, porque a maior parte dos casais não fala de questões sexuais nunca. É comum aquela frase dos homens. Não, eu sei que ela teve um orgasmo. Eu olho assim com todo cuidado e pergunto, ela falou com todas as palavras? Não, ela não falou, mas eu sei. Uau, meu Deus. Ainda tem a possibilidade dela falar simplesmente para deixá-lo contente, Sim. Que já é outro desastre. Mas se ela não falou, eu vou assumir que ela não tem um comportamento assertivo de dizer que gostou, não gostou, se pode ou não pode. Também sei que é complicado aquele mecanismo, né? Tipo, foi bom para você também? Meu Deus. Por isso que eu falava desses códigos muito importantes, que são códigos que o casal vai criando. E combinando muitas vezes, né? Combinando realmente, muitas vezes. Sem ele falar em terapia de família e de casal, a gente fala isso, né? Olha, se ele olhar desse jeito, se ele te der um toque, né? Em qualquer situação. Marici, o casal vai a uma festa qualquer. O casal vai numa festa de amigos. Como é que eles decidem a hora de ir embora? O casal tem que ter alguns códigos entre eles, porque assim, fica complicado se um dos dois quer ficar na festa porque está feliz da vida na festa e o outro está totalmente aborrecido. Essas são coisas bastante comuns e até simples que nós precisamos pensar. Sim. E que até o outro pode ir embora desde que esteja combinado. Olha, eu te respeito, você pode ficar aí na festa, mas se eu não me sentir bem o suficiente, eu saio antes. E tudo bem. Não é nada pessoal, né? Também. E isso... mas muitos casais vão pensar, não, mas isso não pode acontecer. Ei, isso pode acontecer. E olha, sejamos sinceros, tem dias que a gente trabalhou, sei lá, quantas horas. Aquelas épocas que a gente fazia aquelas pesquisas, eu atendia
10, 12, 13 horas no dia. Sim. E assim, Não, se alguém me dissesse, vamos sair para balada, tá bom, né? Às vezes a gente fazia essas coisas, né? Mas assim, depois tinha um custo grande. Quando nós sabemos como esses custos operam para a gente, nós começamos a dizer assim, olha, não, aqui não. Vou lhe contar uma outra coisa. Nessas épocas das lives aí, porque afinal de contas nós queremos ter aproximações que a gente não tinha, quer dizer, que a gente sim. tinha antes de março, né? Então a gente passa a ter, olha, a gente está conversando e há muito tempo nós não conversávamos. Sim. Pois bem, tenho colegas, amigos de outros países. Aí tinha um colega argentino que ele está fazendo uma série de lives às 10 da noite. Eu escrevi para ele, olha, 10 da noite. Vai ficar difícil. Ai, caramba. Aí o outro, um venezuelano, nós queremos fazer podemos fazer, mas eu sei que assim, o seu horário aí já é mais tarde. E de repente, quem está com 3 horas a menos de diferença para a gente, caramba, às 7 da noite, você sabe que vão ser, então, muito cedo. Mas a semana passada eu fiz com um colega da Costa Rica, foi uma live bastante boa, assim, e tinha 3 horas de diferença. Então fizemos às 8 da noite e era às 5 da tarde para ele, caramba. Entendi. Então, aí você está Então, falando do quanto às vezes no relacionamento a gente se obriga muitas vezes a se fazer nós, algo para agradar o outro. se nós profissionais podemos fazer negociações para nos organizar, o casal deveria ter muito mais poder de limitação. E Sim. tipo, olha, vamos fazer o seguinte, olha, quando eu apertar a unhinha do seu dedinho mindinho esquerdo, olha, você já avisa todo mundo que em 15 minutos a gente vai embora. Beleza. Podemos combinar isso. Não é problema. E isso significa confiar no outro e confiar também que o outro não pode passar mal porque tem uma situação ruim acontecendo, não está bem. Sim. Também sei que quando nós falamos dessa comunicação que diz respeito à questão sexual, nós estamos falando, caramba, os casais não falam sobre assuntos e palavras sexuais. Ou às vezes até usam palavras de características bem sexuais que eles não usam fora de situações explicitamente sexuais e têm vergonha de falar. Durante a sessão de terapia, as pessoas até pedem permissão na primeira vez que vão falar um palavrão. Eu digo, pode falar, já ouvi todos os palavrões possíveis na vida. Eu não os falo se a pessoa com quem eu estou na sala de atendimento não usa. Sim. Nunca vou ser o primeiro a usar. Mas se a pessoa começar a usar, eu uso do mesmo jeito. Mas isto demonstra também usar palavras que têm um significado específico sexual. E isso demonstra que o casal tem um grau de intimidade especial. Eu sempre me refiro a um eufemismo que alguns casais usam que se torna terrível. E alguns casais chegam assim e usaram dessa maneira várias vezes. É que quando a gente está tendo nhenhenhen, a gente não consegue isso ou aquilo. Desculpa, nhenhenhen o quê, hein? Quer dizer, eles usam linguagem de criança para designar atividades sexuais entre eles. E aí pensava, complicado. Se eles têm que usar eufemismos, eles não conseguem dizer de uma maneira direta o que sentem, o que podem fazer, ou como fazer as coisas. Este grau de intimidade, de grau entrega. De intimidade. Porque é só com esta pessoa com quem se mantém uma atividade sexual que nós podemos ter um grau de intimidade muito além dos outros. Muito, muito além. Veja que eu estou propondo que existam graus diferentes. Claro que o grau de intimidade sexual também pode ser um grau que não exija um grande comprometimento de relacionamento afetivo e de muito tempo. Por isso que eu tenho que pensar que os graus de intimidade, eles não são simplesmente sedimentados, mas eles são também como um leque aberto. São formas diferentes de expressão e que nós só vamos ter alguns desses graus com algumas pessoas. Um exemplo que eu sempre uso também, você se lembra da nossa colega Aparecida Favoreto. Nossa, é verdade. Ela está em Santos.
ela já propunha lá na década de 90, ainda na década de 80, um jogo para casais onde se usavam um banquete de frutas, né? Que a gente pegava uma fruta e botava na boca da outra pessoa. Eu sempre uso isso como argumento. Quantas pessoas nós vamos permitir que peguem um pedaço de comida e com os dedos coloquem na nossa boca? Pouquíssimo. Eu sempre imagino que assim, hoje na minha vida só uma, minha companheira. Né? Porque a outra que eu permitiria pelo menos uma vez seria minha mãe. Na Isso segunda que eu ia vez falar, eu ia dizer relação assim, de mãe e filho, né? isso, na segunda vez eu adulto olharia para minha mãe e diria assim, obrigado mãe, pode deixar que eu pego agora. Sim. Por quê? Porque existe uma limitação. A Mônica Valência está lembrando desse jogo que ela sabe essa discussão desde mais de 20 anos que nós discutimos essas questões. Que você fala essa intimidade, às vezes é um braço, né? A nossa relação de intimidade com o outro, essa circunferência de um braço. Aquele que invade essa circunferência tem um nível de intimidade, né, um pouquinho maior, aí isso vai se aproximando. Claro, né? mas eu tenho que compreender também que quando a gente está acostumado a andar num ônibus lotado, esta intimidade bom, quem não está acostumado vai ter um incômodo enorme aí. Sim. Mas as pessoas que estão acostumadas, elas têm um código interno que diz assim, agora ninguém está tocando no meu corpo, aqui pode porque no final das contas aqui tem que ser assim. Claro que se permite uma série de outras coisas complicadas também muitas vezes. Mas essas pessoas, assim que chegam em casa, o contato físico já está recodificado com uma outra finalidade, que é diferente do ônibus lotado. Nós também temos recodificações importantes para essas intimidades, inclusive físicas. Então, eu posso imaginar um pai sentado ali na sala, vendo TV, e a filha dele chega e senta no colo dele, de frente de pernas abertas. Uau! Como é que esse pai codifica que isso é a filha dele, que está sentando na frente dele, de pernas abertas, e olha, isto aqui é uma atividade, um contato físico, que inclusive tem uma proximidade genital, mas aqui não é sexo. Porque se esse pai não faz isso, daqui a pouco ele começa situações de abuso. Sim. O que talvez cria confusões, né? Cria confusão também, né? Porque assim, pode até ter uma relação de percepção. Nossa, o que está acontecendo aqui, né? Mas se isso for incômodo para ele, ele pode começar a colocar limites. Inclusive, porque essa criança vai, né? Em 6 meses, ela vai estar parecendo ser maior e maior e maior. Sim. Isso é importante o adulto colocar também esses limites, porque ele vai estar ensinando para uma criança, para um filho, para uma filha, que existem graus de intimidade física que vão já determinando uma aproximação importante, uma aproximação que então nós classificamos como afetivas sexuais, que vão ser para um grau de namoro, para um grau de relacionamento de casal. Então, Oswaldo, mas você vai falando, eu tô assim, eu vou ouvindo você e tô agoniada, porque já são 19h49, nós temos 10 minutos, você acredita nesse papo nosso? Por isso que é bom falar. Você vai falando tudo isso, eu fico pensando assim, o quanto as pessoas hoje, os casais, na verdade, têm essa proximidade com si mesmo para colocar essas coisas, né? Coisas que nos incomodam, a que ponto eu tô tão próxima a mim, eu estou percebendo o que está acontecendo comigo para que eu possa falar para o outro. E às vezes eu estou tão fora, né? Olha a minha amiga falando aqui, pelo amor de Deus, não acaba. Então a gente vai ter que desligar e ligar de novo, né? A gente volta outra semana. Estamos ouvindo, tá incrível, a gente tem compromisso. Não, com o Oswaldo não tem. É uma super aula. A gente volta outro dia. Com certeza, Ju. Então, assim, mas a pessoa que não tem essa proximidade, essa percepção, entra num parafuso, né? Muitas vezes uma confusão, e não consegue expor isso, né? Aí vai criando um distanciamento. Sim, às vezes o distanciamento é pelo mal-estar, e não por uma concepção concreta, inclusive pensada, clara, que assim, olha, eu tenho que ensinar esse filho e essa filha que existem limites de aproximação genital daqui para frente, porque, olha, essa é a regra social. Sim. E também tenho que pensar com uma outra coisa interessante. Você várias vezes me chamou a atenção para algo que você chamou de
intimidade pessoal, própria, né? Quer dizer, da gente com a gente mesmo. É. Ou seja, eu tenho que aprender como é que são as minhas limitações para poder negociar com o outro. Eu tenho que aprender como é que são as minhas formas de sentir emoções e sentir sensações para poder negociar com o outro. Sim, sim. E o processo psicoterapêutico, antes de mais nada, é desse autoconhecimento para eu poder dizer para o outro qual é o meu limite, como é que eu posso viver essas coisas. Como é que eu posso limitar também, porque isso eu não quero, isso eu não posso. Ah, isso eu gosto, isso eu posso. Vamos fazer de novo? Porque eu aprendi o que eu já sei. E isso implica reconhecer algumas outras coisas. Eu sei que hoje a gente não vai falar disso, mas implica reconhecer as nossas emoções, inclusive dar nomes para as nossas emoções. Sim. Agora, esse é um lado complicado para nós homens, porque a gente confunde. Ai, acho que aconteceu alguma coisa aqui que não estou ouvindo. Um lado complicado para nós homens. Confunde. Porque os homens temos uma série de limitações até de nomenclatura para as emoções, e às vezes então nós não reconhecemos várias dessas emoções. Então, o próximo passo... Não foram educados, né, Oswaldo? A gente cria papéis, né? Não fomos educados. A família deveria educar meninos e meninas para denominar, dar nomes para as emoções, para saberem como é que a gente sente essas coisas e saber reconhecer no outro também essas emoções, que diz muito respeito às intimidades de casal. Afinal, as emoções são coisas extremamente importantes para nós podermos trocar. E a gente não troca emoções com qualquer pessoa. Sim. Eu diria que, assim, um dos pontos de vista, a relação da intimidade no casal, ela é um grande desafio, né? Eu acho que é um desafio, no meu ponto de vista, primeiramente comigo mesmo. Né? O que me aguça na relação, o que me incomoda, o que me atrai, tem muito a ver de mim. Né? E o quanto às vezes a gente está tão distante do que somos, do que queremos, das nossas necessidades, e além do mais, você vai para um relacionamento nas suas carências absurdas, né? Acreditando que é o outro que tem que adivinhar tudo, e a gente não sabe a escola que é o relacionamento, né? A escola de si mesmo. Nós temos que aprender conosco, aprender com a pessoa com quem mais a gente convive, para poder levar para fora e viver o mundo. Sim. Por isso que essa história da intimidade é muito importante. E se eu tiver qualquer discussão comigo mesmo, seja com minha identidade, minha auto-identificação com relação às coisas sexuais, eu ainda vou ter que discutir isso mais ainda para poder entrar na relação com o outro. Senão, eu vou ficando muito mais distante, né? Congelado. E vou sofrendo, né? Sim, congelado. E vou sofrendo. Sim. Então, assim, eu sei que dica não se dá, né, Oswaldo? Dica não se dá, mas assim, acho que dentro desse processo todo que você já há anos trabalha conta um pouquinho assim do teu trabalho, que você faz tão lindamente com casais. Eu trabalho basicamente com casais e com queixas sexuais. E queixas sexuais é ouvir, hora após hora, como é que a pessoa está vivendo emoções ruins associadas a uma coisa que ela queria que fosse boa. E de repente, quando o casal começa a perceber como pode reagir emocionalmente de uma maneira diferente, eles começam a ser diferentes. Dica não se dá, porque afinal de contas, a vivência subjetiva é algo... Como é que eu digo para outra pessoa, você tem que relaxar, e a pessoa está nervosa, ela vai me bater. Imagina. Mas se eu começo a conversar com ela sobre como é que são formas de que o corpo dela pode viver, que signifiquem relaxamento, ela começa a desenvolver uma nova reação. Sim. E isso diz respeito a todas as questões sexuais. Mas prestar atenção no que nós estamos sentindo fisicamente, tentando denominar essa emoção, isso é uma dica, caraca. Sim. Mas é fácil fazer? Não, não é. Não. Muitas vezes nós precisamos de uma outra pessoa para servir de espelho, porque aí aponta pra gente. E olha que às vezes, você sabe disso, né? Olha, eu tô sentindo você falando dessa situação, parece que você tá com raiva. Não, não tô com raiva não.
Uau, estamos longe de perceber a raiva. E a pessoa está mostrando a cara, né? Eu Uhum. acho que não é raiva, eu acho que só estou um pouco nervoso. Imagina muito nervoso. Quer dizer, Sim, é isso. Reconhecer as nossas emoções, reconhecer a si próprio, permite reconhecer. Como é que a gente faz o passo da intimidade a dois? sim, sim, com certeza. Querido. Ai, olha, eu viria muito mais. A gente ainda tem 5 minutinhos para a gente conversar, falar mais um pouquinho, mas assim, é um caminho que é um longo caminho desse relacionamento, né? Então, a intimidade em si nos traz muitos desafios, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Mas traz uma série de benesses, né? Uma série de situações positivas. Afinal de contas, eu posso me sentir bem, eu posso ter momentos bons, e fico imaginando quantas pessoas entraram em sofrimento nessa tentativa de um isolamento Sim, social, porque, no final das contas, consideravam a outra pessoa de convivência como se fosse um inimigo, que não pudessem inimigo. Uhum. nem dar as mãos de vez em quando para sentir um pouco de alívio do mal-estar. Talvez a gente Sim. tenha que aprender um novo caminho. Mas eu sei que aprender um novo caminho pode ser bastante bom. Pode ser bastante bom, né? Nos derruba regras, muitas vezes, conceitos, né? Só, Mitos. só significa que podemos mudar. Com Aliás, nós certeza. mudamos, né? Nós dois estamos usando óculos para poder enxergar o Sim, nosso monitor aí, porque, meu sim. Deus, né? E É problema? aceitar, né? Não, é verdade. É uma questão de aceitação. Um dos passos importantes para nós vivermos coisas diferentes, novas e positivas, é aceitar que existem alguns limites, porque aceitando o limite nós construímos coisas novas. Uhum, uhum. A gente às vezes vai muito para um relacionamento, eu falo que acreditando que o outro é a nossa extensão, né? Quando eu digo isso, assim, eu não vejo que o outro é diferente, eu não vejo que o outro tem necessidades diferentes de mim. Muitas vezes tem relacionamentos onde obriga que você tem que É pensar como eu, né? Você tem que fazer aquilo que eu acho que é importante para você. Então eu falo, ninguém verdade. é extensão de ninguém. E você criando esse limite nos traz também toda essa intimidade, né? Essa questão. E a gente vai ter assunto para muitas e A gente vai muitas ter. horas. Ai, que bom, Oswaldo. Eu estou muito Mas, feliz de você, mas voltamos a conversar. com certeza, mas estou muito feliz de você ter me aceito. E quem sabe a gente consegue as agendas novamente, porque eu sei que a sua agenda é bastante Vamos? difícil e complicada, mas eu estou te seguindo e as pessoas que têm interesse, você está no Instagram, Osvalrod, né? Osvirod, OSWROD, que é o meu e-mail, lembra? Não, Não na lembro. época não tinha e-mail. Na época Não, não não tinha tem. e-mail, mas é que Não entrega também, né? Não, mas eu adoro entregar, porque é eu que sou tão feliz de ter 30 anos já de formada e realmente eu falo que eu pois tive é, grandes pois é. oportunidades com vocês, com certeza. Eu acho que nós temos que ter orgulho de sermos o que podemos ser. Se somos é porque chegamos aqui. Com certeza, querida. Ponto. Fazendo o melhor que podemos, né? Dentro da nossa Ups! consciência, De vez em quando a gente bate aqui e a gente não percebe que bagunça tudo. não é? Dentro da nossa consciência, porque consciência é isso, né? Você se perceber, você se tornar uma pessoa melhor, você se reconhecer. E passar isso para outra pessoa e trocar, aí a gente vai ter as coisas boas. É isso aí, queridão. Obrigada, viu, por estar aqui conosco. Eu agradeço Obrigadão. a todos que estão aqui, que deram a Ju tá falando obrigada, gratidão, foi excelente. Muito obrigada mesmo, Obrigado. que a gente possa trazer outros assuntos aqui. Beijo grande, vou encerrando aqui para que a Vai, gente não perca. Fala. vai ser ótimo. Nós vamos voltar assim com assuntos específicos E aí que quem valem sabe eu a indo pena. para São Paulo, porque você nem sabia que eu tinha mudado para Valinhos, né? Eu nem sabia. Não? 10 anos já aqui. 10 Caraca. anos. Então, Mas dizem que aí é o Principado de Valinhos, né? Chamavam assim desde a década de ah, 90. ah. Ó, hoje eu fui para São Paulo e voltei em 1 horinha. Eu venho mais rápido para cá do que andar em São Paulo, viu? Com certeza. Mas indo para São Paulo a gente combina. Tá Perfeito. bom, queridão? Beijo grande. Beijo Boa, para todos que estão boa com a noite. gente aqui. Até mais, querido. Tchau, tchau. Obrigada.